João Magalhães, Tássio Cruz, sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos ao Flagra do Dia, que é feito pelo nosso repórter fotográfico Jailson Soares. Vamos ver qual foi a cena de hoje. O Tássio foi. Um misto de emoções aí, né, Eliezer? Com o PSD, principalmente Fábio Novo. Feliz e Fábio sorridente, Novo, né? Recebendo esse importante apoio do PSD. Ali nós estamos vendo o deputado federal Júlio César, deputado estadual Simone Pereira, Venâncio Cardoso, vereador de Teresina, Alisson Pedro, que é suplente de vereador pelo PSD, Gustavo Carvalho está no PSDB, mas a tendência é buscar uma sigla da base governista estadual, e Georgiano Neto, pré-candidato a deputado federal, segundo a coluna Roda Viva. E o que chamou a atenção, Eliezer, foi o misto de emoções, né? A gente teve ali a militância presente do PSD, vamos falar daqui a pouquinho, mas o que o Jailson, a gente conversava na hora ali que ele fazia a foto, esse misto de emoções, né? E Júlio César como presidente do partido, aquele mais centrado, vamos dizer assim, neste apoio a Fábio Novo. O interessante é que ali na imagem a gente vê dois deputados estaduais do MDB, né? A deputada Simone e o deputado Georgiano Neto, que tem a alma do PSD, de fato, projetam, enfim, fazem todo o projeto político, a articulação, com vistas ao grupo político do PSD, mas na legislação, na filiação, estão no MDB, lembrando lá daquele acordo entre MDB e PSD nas eleições de 2022, onde os candidatos a deputados estaduais ficavam no MDB e os candidatos a deputados federais ficavam no PSD. Mas, quando é para discutir o futuro, de fato, cada um volta o olhar e a sua atenção para o seu grupo de origem. No caso de Georgiano Neto, como bem lembrou o Eliezer, e a gente inclusive citou na coluna Roda Viva, ele já declaradamente tem andado no interior, se apresentado como pré-candidato a deputado federal. A ideia é que Júlio César dispute o Senado em 2026 e aí Georgiano migre, né? Saia de uma eleição de deputado estadual para uma eleição de deputado federal. Isso já não é mais segredo, o deputado Georgiano já tem percorrido algumas cidades do interior e dialogado de forma bastante aberta sobre esse assunto. João, com a votação dele para estadual já está bem pertinho, né? É verdade. Se ele aumentar, eu acredito que 10% já dá para garantir. E é curioso, Eliezer, o que o João comenta, eu diria que a fusão cruzada está descruzando, né, João? Está se desfazendo. O que a gente sente é o MDB cada vez mais longe do PSD e a sensação que a gente tem nos bastidores políticos é que cedo ou tarde o interesse dos dois partidos que foram ao encontro de um do outro em 2022, agora em 2026 deve ir de encontro, deve se chocar e ao que tudo indica, seguirão caminhos à primeira vista opostos, João. Tássio, eu diria que, na verdade, essa coligação cruzada, nessa aliança aí entre os dois partidos, ela só ocorreu porque os dois partidos cometeram erros no que diz respeito à formação, né, de bases políticas. O MDB chegou às vésperas das eleições, tinha 2 deputados federais bons de voto, mas não tinha... Mas só. Então, se o partido lançasse apenas esses 2 candidatos a deputados federais, era capaz de conquistar apenas uma cadeira. E aí você tinha uma grande possibilidade ali de Marcos Aurélio ou Castro Neto ficarem de fora, né, das eleições, da vitória, né, de uma cadeira para a Câmara Federal, o que do ponto de vista da história política seria bastante surpreendente, afinal de contas, um é filho de Marcelo Castro, outro é filho de Temístocles Filho. Quando a gente ia para o PSD, o caminho era o contrário, o partido não tinha também uma grande base para eleger deputados estaduais, né? Então foi uma união ali que juntou o útil ao agradável, mas que de fato tem prazo determinado para encerrar, até porque os interesses das siglas em 2022 certamente são diferentes dos interesses das siglas para o ano que vem, 2024, e principalmente para 2026. Já que o PSD deixa bastante claro que quer Júlio César como candidato ao Senado, o MDB tem Marcelo Castro, que deve concorrer também à reeleição
no Senado Federal. Tem o vice-governador Temístocles Filho, que obviamente é um ator importante e está, de certa forma, buscando cada vez mais força, né, para essa discussão em 2026. Então, é de fato uma aliança que foi interessante há 2 anos atrás, mas daqui para 2026 é um outro contexto. Muito bem. Tássio, por falar em PSD, tivemos esse evento, você esteve lá, eu gostaria de saber como foi, com quem você conversou, para a gente continuar tratando desse assunto do evento do PSD de hoje. Foi um evento, Eliezer, como eu disse, que serviu para mostrar a Fábio Novo a militância, o grupo político do PSD aqui na capital, e a palavra-chave de todos que a gente conversou nas entrevistas foi união, Eliezer. Essa foi a palavra-chave quando se fala desse bloco governista. Então, como manda o rito político, vamos ouvir primeiro o dono da casa, o anfitrião que recebeu o Fábio Novo, o deputado federal Júlio César, que comentou os motivos que levaram o PSD a apoiar o deputado petista pré-candidato à Prefeitura de Teresina. Primeiro, o sentimento de união. Nós pertencemos a um grupo político que é muito sintonizado com os interesses do Piauí e de seu povo. Então, com esse sentimento e também por falta de alternativa competitiva dentro do nosso partido para concorrer à vaga, nós optamos pelo melhor dentro do grupo, que é o Fábio Novo. O PSD tem 12 anos de fundado e se tornou hoje o maior partido do Brasil. Tem o maior número de prefeitos e tem a segunda ou terceira maior bancada na Câmara e a maior no Senado. Então, nós que presidimos esse partido nos sentimos orgulhosos pela política de resultados que nós fazemos. João, não dá para negar que o deputado Júlio César, com seu grupo político, alavancaram o PSD no estado do Piauí. Fundaram, deram condições de crescimento e estão mantendo esse tamanho, essa proporção que o partido hoje tem, o peso político da sigla no estado do Piauí. Então, toda vez que o PSD se posiciona para um processo eleitoral, a gente acredita que, de fato, é uma estratégia madura, pensada, bem fundamentada. Isso mesmo. Quando a gente observa o tamanho do PSD nos últimos anos, a gente vê, de fato, essa evolução. Antigamente, o PSD se resumia, de fato, à figura do deputado federal Júlio César e do deputado estadual Georgiano Neto. Hoje, quando você olha para o partido, você observa um grupo político, né, que não foi à toa que nas últimas eleições o deputado federal mais bem votado foi Júlio César e o deputado estadual mais bem votado foi Georgiano Neto. Exatamente porque, junto com eles trazem um grupo político, né? São dezenas de prefeitos. O partido foca nessa eleição municipal para eleger 40 ou mais prefeitos ano que vem. Às vezes falam até em 60 prefeitos no PSD ano que vem. Mas, de fato, é uma estratégia que o partido busca demonstrar com um diferencial. O partido tem interesse, tem demonstrado que o que a sigla quer é prefeitos que sejam filiados ao PSD e fiéis ao projeto do partido, né? Porque também não adianta ter 70, 80 prefeitos, mas na hora que for traçar uma estratégia política, boa parte, a metade desses gestores estarem lá no outro grupo político ou abandonarem a sigla. Então, na verdade, é uma estratégia bem pensada. O deputado Júlio César, né, como a gente tem acompanhado, não tem escondido de ninguém o desejo dele de concorrer a uma candidatura majoritária em 2026, seria uma vaga de senador, e para isso o partido tenta crescer utilizando as eleições do ano que vem. Aqui em Teresina, abandona a tese de candidatura própria, porque tinha um nome que não conseguiu, de fato, despontar em popularidade. Agora, o partido foca numa chapa proporcional, que de fato, se uma sigla conseguir eleger 2 ou 3 vereadores que tenham identidade com o partido, é de certa forma uma boa estratégia para o partido se fortalecer. Até porque em 2020 o partido cometeu esse erro. Foram eleitos 2 vereadores e hoje nenhum dos vereadores segue as estratégias do partido, né? Que é Renato Berger
e também o vereador Ismael. Pelo contrário, foram eleitos pelo PSD, mas hoje possuem uma estratégia política completamente diferente do partido. Muito bem. Eu vou esperar aqui o retorno da comunicação com o Tássio Cruz. Pronto, voltou. Tássio, você conversou com mais alguém lá no PSD? Nós conversamos também, Eliezer, só para concluir a pauta Júlio César, sobre uma ausência perceptível do deputado federal Marcos Aurélio, que há semanas abdicou da sua candidatura, mesmo sendo do PSD, mantém o apoio a Paulo Márcio do MDB. Então, claro, chamou a atenção a ausência dele e Júlio César negou que o partido vá punir ou tenha alguma restrição ao fato dele apoiar o MDB. Vamos ouvir. Primeiro foi uma desistência dele. Nós só tomamos a decisão depois que ele tomou a decisão, porque ele é muito bem relacionado e nós temos um grande respeito por ele. Mas ele hoje, porque o pai defende uma candidatura lá do partido do pai, nós respeitamos a ausência dele e esperamos que o futuro bem próximo estejamos unidos em favor da causa maior do nosso grupo político, que é a eleição do Fábio. Tá, então, há um respeito ao posicionamento do deputado federal Marcos Aurélio, que faz parte do grupo do vice-governador Temístocles Filho. Então, a nível partidário, no que diz respeito à direção do partido, não haverá nenhum tipo de punição ou represália. E quando ele fala, né, Eliezer, no futuro bem próximo, podemos entender o segundo turno, né? A gente vem destacando, o João falava ontem, que muito possivelmente é uma eleição de 2 turnos na capital, então não teria motivos, né, para se criar um desgaste tão grande neste primeiro turno, né? Então a candidatura de Paulo Márcio teria esse propósito também. Como eu disse, Castro Neto também não esteve presente e nenhuma liderança ligada ao MDB esteve lá no PSD, curiosamente nem aqueles que já declararam apoio a Fábio Novo, ou seja, é terra onde MDBista não pisa, é a sede do PSD. Ficou bem claro isso hoje neste evento com Fábio Novo. E o deputado Fábio Novo, como é que recebeu esse apoio formal do PSD? Ele destacou, Eliezer, um ponto curioso também de se observar, que foi o que a união da base aliada já trouxe para Teresina. Nós tivemos aí ao longo desse ano inaugurações importantes, como por exemplo a nova maternidade, como o viaduto do Mercado do Peixe, duplicações das saídas da cidade. Então, obras que só foram possíveis com essa união aqui na capital. Então, Fábio Novo pontuou que esse é um dos principais elementos ao receber a chegada do PSD. Vamos ouvir. É um grande partido. Então, na política, tem excelentes nomes. Vocês sabem disso. Excelentes quadros. Faz política bem feita, faz política com P maiúsculo. Deputado Júlio e deputado Georgiano são 2 grandes deputados que conseguem entregar muita coisa para o estado do Piauí. Tem o nosso respeito, é uma grande sigla que tem se fortalecido no nosso estado cada vez mais devido à competência com que eles fazem a política no estado. Por isso que nós desejávamos muito contar com eles aqui também na capital para pensar nesse projeto de reconstrução da cidade. Então, no momento certo, nós vamos avaliar isso. João Magalhães, a gente vê o deputado Fábio Novo com um discurso bastante propositivo. O evento era partidário, político, ele poderia simplesmente analisar pela ótica da união de forças, mas procurou lembrar de resultados práticos, vitórias ou conquistas que esse grupo permitiu à cidade de Teresina. Então, de fato, uma linha de discurso mais propositiva do que política partidária. É uma estratégia eleitoral para o ano que vem que com certeza Fábio Novo vai abraçar, Eliezer. Quando a gente olha para os 3 principais grupos que devem disputar a Prefeitura de Teresina ano que vem, a gente observa um Silvio Mendes, por exemplo, que tem apostado muito na lembrança que a população tem da sua gestão.
Quando a gente acompanha as redes sociais, inclusive de Silvio Mendes, a gente observa que ele pouco tem falado. Ele tem andado nos mercados, enfim, nas praças, e deixa as pessoas dizerem que estão com saudade da época em que ele era prefeito de Teresina. A gente sabe que quando ele foi gestor, teve uma boa aprovação. Então, a estratégia de Silvio Mendes é exatamente essa. Quando a gente olha para Fábio Novo, a estratégia do candidato do PT é exatamente de mostrar que o grupo político ao qual ele pertence, que ele vai representar nas eleições do ano que vem, já desenvolveu muitas obras aqui na capital, principalmente quando, né, seu partido comandava o governo federal, né, depois voltou, e principalmente o governo do estado, onde entra aí essas obras, como o Tássio citou, da nova maternidade, a própria questão do HUT, que Fábio Novo e o PT sempre faz questão de dizer que foi concluída graças à atuação do presidente Lula, do governo federal, a ponte estaiada, enfim, esses investimentos em infraestrutura que de fato tiveram a participação efetiva desse grupo que Fábio Novo representa. Então, é uma questão de estratégia política. Quando a gente olha para o grupo de Dr. Pessoa, certamente você está no exercício do poder, então não tem uma estratégia como diferente. Tem que ser mostrar o que de fato vem sendo feito na cidade. Então, eu diria que Fábio Novo, na verdade, mostra que a identidade da sua candidatura vai ser essa, propositiva, mas sempre deixando claro o que seu grupo político já fez por Teresina. Era um evento festivo, era a chegada do PSD, o Tássio lembrou que não tinha MDBistas lá, mas eu acredito que é até de bom tom eles não irem, porque de fato, se a imprensa percebe um MDBista lá, pode querer puxar o assunto para saber qual vai ser o destino do MDB. E como o evento lá era para comemorar a chegada do PSD, é interessante que os holofotes, de fato, fiquem nessa mensagem de que... MDBista, num encontro como esse, era para dizer que estavam com Fábio Novo. Exato, mas exatamente. Como essa decisão ainda não saiu, porque uma ala, né, comandada pelo vice-governador ainda luta pela tese da candidatura própria, então, de fato, os holofotes devem ficar nessa questão da adesão do PSD a Fábio Novo. Então, eu diria que esse discurso propositivo do candidato petista nada mais é do que a estratégia que ele vai executar ano que vem. Bom, e o deputado Fábio Novo também falou sobre a escolha do vice, correto, Tássio? Isso, também comentou e falou, como eu dizia na primeira participação, Eliezer, sobre o desafio, que eu diria que é uma das obras mais importantes do futuro de Teresina, que é a drenagem, lidar com esse problema gravíssimo que a nossa cidade tem hoje, ele comentou também. Tenho aqui ao meu lado o deputado federal mais votado do Piauí e o deputado estadual mais votado, além também da deputada Simone, da senadora Jussara, do vereador Vinícius, uma chapa que tem 30 nomes para colocar à disposição de Teresina. Eu tenho dito nas minhas andanças que a cidade vai precisar ser reconstruída. Para ser reconstruída, ninguém faz nada sozinho. A gente só faz as coisas se tiver a união de um pensamento em favor da cidade. E eu quero aqui dar 3 exemplos do quanto é importante essa união. Foi através deste grupo político, já neste ano que está se encerrando, que nós nos unimos forças e conseguimos sintonizar o governo federal com o governo do estado. E isso nos permitiu, por exemplo, só em Teresina, concluir obras que eram gargalos. Está aí, relembrando a conclusão de obras, que é uma crítica que as gestões do PT sofrem na cidade de Teresina, a falta de obras infraestruturantes. O deputado Fábio Novo já está tentando convencer do contrário, mostrar resultados diferentes, citando algumas realizações e liderando, os colegas devem estar acompanhando, as obras do OPA, né? O Orçamento Popular Participativo do Governo do Estado. O deputado Fábio Novo visita as comunidades, fica sabendo qual a obra solicitada, faz aquele anúncio simbólico exatamente para marcar presença, enquanto representante desse grupo que deseja governar a cidade de Teresina. Tássio Cruz, é possível, sim, ainda há chance do PSD indicar o vice de Fábio Novo nessa conjuntura. Sem dúvida, Eliezer. A gente apertou de todos os lados para tentar retirar alguma declaração mais incisiva de Fábio Novo sobre o candidato a vice. Ele, como a gente viu nas duas falas, foi
bem superficial quando o assunto foi a vaga de vice. Teceu vários elogios a vários políticos do PSD e outros do MDB que se alinham com o PSD, mas em momento algum afirmou que o vice vai ser do PSD. Então é algo que eu certamente acredito que já foi tratado com Júlio César e Georgiano, mas não foi publicizado. E eu acho que o deputado Fábio Novo está mantendo o MDB como um ativo. Se ele declara a vaga de vice para o PSD, ele reduz muito a possibilidade de aliança com o MDB. Mas é algo que a gente falava muito aqui no Política do Dia, por exemplo, comparando com o Luciano Nunes, que rompeu com o Silvio, quando o Silvio sinalizou que poderia ter outro vice. A prefeitura existem muitas possibilidades de participar da gestão, várias pastas, muitos espaços. Então não seria apenas indicando um candidato a vice que o PSD teria espaço em uma gestão de Rafael Fonteles. Então eu acho que nesse momento, nessa perspectiva, o PSD mostra maturidade. Não exige, não impõe uma necessidade de vice, de ter a vaga de vice, e mantém ao seu lado um ativo que pode ser importante como o MDB. Mas eu sinalizaria o que eu comentei na primeira participação, Eliezer. Caso o MDB mantenha essa candidatura própria, ele fica, de certa forma, isolado dentro da base. É o único partido que apoia Fonteles que até o momento não apoia Fábio Novo. Então eu acho que esse processo também se evidencia em uma candidatura própria, mesmo que com um apoio do MDB ao Fábio Novo em um segundo turno. Tássio, só para complementar um pouco o que você falou, achei interessante, né, de que o PSD chega, né, adere a Fábio Novo, mas em momento algum trata essa questão de vice como prioridade. As informações que a gente tem é de que, de fato, na verdade, o partido não faz isso, porque a prioridade da sigla é uma vaga na chapa majoritária de 2026. Inclusive, dentro do partido houve uma discussão no sentido de que, se por acaso oferecessem a vice agora para a Prefeitura de Teresina, para o PSD, né, e em contrapartida, em 2026, o partido não tivesse espaço numa chapa majoritária, a sigla não queria essa vaga de vice, porque a prioridade da estratégia do partido é a vaga majoritária em 2026. O partido chega, traz o apoio a Fábio Novo, não pede nada em troca no que diz respeito à participação da chapa majoritária, guardando essa moeda de troca para lá em 2026, quando o partido vai, de fato, colocar o pé no chão e dizer que quer uma vaga na chapa majoritária, provavelmente a segunda vaga de senador para Júlio César. Eu acho que o deputado Júlio César quer ser senador casado com a senadora. Eu estou pensando nisso aí.